está toda a minha coleção de relógios e hoje vou mostrar-te cada um deles. Trata-se de uma coleção que comecei há 8 anos atrás e que é composta tanto por peças mais baratas, mas que têm muito valor para mim, e claro, também tem algumas peças mais high-end. Se gostas de relógios como eu, então acho que vais gostar do vídeo de hoje. Vou já tirar aqui o meu primeiro relógio, mas antes de começar, quero esclarecer que estou a fazer este vídeo, para já porque houve muitas pessoas a pedirem-me, e por outro lado, porque é um vídeo que eu adoro ver vindo de outras pessoas que gostam de relógio. Agora, também já apanhei aqueles vídeos que é: ei, eu tenho este relógio e este relógio, olhem para mim porque eu sou bué da rico, e depois nunca sei o resto do vídeo porque eu fecho. Se é um vídeo desses que estás à espera de ver, então não é para ti este vídeo. Eu compro relógios essencialmente por 3 razões, e a primeira, que é a mais importante, é porque eu gosto. Não me passaria pela cabeça estar a gastar este tipo de dinheiro só para mostrar alguma coisa. A questão dos relógios é que, se fores pensar bem, sobretudo os mecânicos, é que existe muito trabalho manual aqui por dentro. Estamos a falar de peças absolutamente minúsculas que muitas vezes são desenvolvidas e montadas completamente à mão. E isso fascina-me de uma maneira... Pá, eu passo horas no YouTube a ver aqueles vídeos da malta que está a desmontar relógios antigos e depois a reabilitá-los. Isso, e a dificuldade que é inventar um movimento novo num mundo em que já foi tudo inventado e que é altamente digital, eu acho muito bonito. E lembra-me que o ser humano às vezes também vive cá fora. Em segundo lugar, eu não sei se já reparaste, mas eu visto-me sempre de uma forma muito básica. Ou é preto, ou é cinzento. Eu nunca tive um grande gosto em expressar-me através da moda. Pá, nunca foi a minha cena, mas nos relógios eu arranjei uma maneira de me expressar. Realmente eu usar o relógio A ou o relógio B quer dizer uma coisa diferente. O mood que eu tenho naquele dia é mesmo diferente. Pá, depois, claro, tens a parte chata que é: tu não vais, quer dizer, podes fazê-lo, eu não faço, guardar a tua coleção inteira de relógios em casa, guardas num cofre num banco, e tens aquela: hoje apetecia-me usar outro, mas está no banco. Pá, não me apetece ir ao banco. Acontece nos relógios mais caros e por isso é que eu vou usando por época. O outro motivo para comprar relógios é porque, sendo eu uma pessoa que tem toda a noção do dinheiro que gasta e onde é que se deve gastar dinheiro bem, onde é que ele é mal gasto, certos relógios acabam por ser um bom store of value, ou seja, tu não tens os euros, mas tens o relógio que, se quiseres vender, tens os euros de volta, mas no entretanto pudeste usar o relógio, e se vendes pelo preço certo, é um ativo relativamente líquido. Alguns até valorizam, mas bem, o meu primeiro relógio foi um Seiko Prospex Diver, uma edição especial aqui com as ondinhas do oceano azuis, que eu achei incrível. Eu sei que é uma marca japonesa que desenha os seus relógios no Japão e que, regra geral, tem um preço-qualidade fantástico. Estamos a falar de um relógio automático, eu já não me lembro ao certo quanto é que custou, mas tinha tudo o que eu andava à procura. Quer dizer, tinha aqui a situação rotativa, tinha o azul, que é a minha cor preferida, e queria que o meu primeiro relógio fosse assim, um desportivo azul. Se fosse hoje em dia, se calhar já não era um relógio que eu compraria, pá, porque ele é assim bem gordinho, e eu tenho vindo a ir numa direção de querer relógios um bocadinho mais pequenos, mas ainda assim é um relógio que vai sempre ter um lugar especial no meu coração. Ora bem, a seguir vamos aqui a outro muito especial. Este aqui é um relógio da Casio, que é provavelmente a marca de relógios mais usada de sempre no mundo, mas é um relógio especial porque é o primeiro relógio mecânico da marca. A história da Casio é sempre feita de relógios a quartos, os chamados relógios a pilhas, salvo seja. E ter a possibilidade de conseguir o primeiro relógio mecânico da marca, ainda por cima um automático, pá, que é uma coisa que eu dou muito valor, porque estes relógios que não são tão caros eu tenho assim numa caixinha, estão sempre a rodar, estão quase sempre com a hora certa. Agora não, porque eu tirei-os todos e já estão aqui há alguns dias. Mas um relógio muito bonito, extremamente bem construído, que eu acho que assenta também muito bem. Hoje em dia eu acho que ainda não se pensa assim, mas isto vai ser uma peça de história, sobretudo aqui com a parte de trás aberta, pá, é lindíssimo. Ora, o meu próximo relógio é provavelmente um dos relógios mais importantes dos últimos 10, 15, 20 anos da relojoaria, o Tissot PRX. Estamos a falar de uma marca suíça que antes era bastante bem vista, depois passou a ser não tão bem vista, e na verdade, vamos ser honestos, a gente ouve falar do Rolex e de não sei o quê, mas a maior parte da malta, sobretudo a malta jovem, já não queria muito usar relógios. Aliás, prefere usar um smartwatch a usar um relógio. A questão é que este menino veio de forma única mudar isso. De repente tens aqui um relógio que é lindíssimo, super bem construído,
fininho. Isto aqui foi o primeiro modelo que eles lançaram, entretanto já lançaram modelos mais pequenos, modelos maiores, mas é um relógio que fica super elegante. Tens esta aqui que é a versão mecânica, mas também tens uma versão a quartz que é mais barata, e um relógio com esta qualidade, com esta elegância, de uma marca suíça respeitada, a um preço destes, foi uma coisa que realmente, abanou a indústria inteira, vendeu e continua a vender milhões de unidades. E sempre que alguém me pergunta, tipo, Bernardo, até 1000 euros o primeiro relógio, se tu não te importares de um relógio que realmente já muita gente tem e que já está um bocado batido, e que honestamente na minha opinião isso não importa, importa é que o relógio te diga alguma coisa, mas isto aqui é uma excelente opção porque vai ficar elegantíssimo no pulso de qualquer pessoa e dá para praticamente todas as ocasiões. Agora, se calhar vamos despachar aqui, que eu não te vou mostrar individualmente, são muitos. Eu posso ou não ter um ligeiro problema relativamente a G-Shocks. É que eu tenho... Mas atenção, eles são todos diferentes. Estamos a falar de relógios que duram literalmente uma vida, relógios que estão sempre certos e relógios que têm todos a sua autenticidade, o seu design. Tu olhas para aqui e tu sabes que isto é um G-Shock. Estamos a falar, claro, de uma submarca da Casio, mais virada para o urbano, para o resistente. Tenho aqui esta versão que é em metal com mostrador azul bebê que eu adoro. Mais uma vez, azul é a minha cor preferida. Mas depois tenho aqui este todo em preto que eu não tenho problema a levar para qualquer lado, para a praia, seja para onde for. Eu acho que fui para aí 2 vezes à praia nos últimos 3 anos e levei sempre este relógio. Tem aqui também uma versão completamente preta que eu gosto muito, em que a caixa é toda em metal, mas depois tens aqui a bracelete também muito confortável. Tem aqui um branquinho que eu gosto muito também. E este aqui que é o relógio mais controverso para a minha família e para os meus amigos de todos os tempos. Eu não sei ao certo quantos milímetros é que são, mas é dos mais pequeninos que existem. E eu adoro este relógio porque eu acho que este relógio, é divertido, Um gajo como eu, que raramente se veste com cores, aparece agora de repente com um relógio azul bebê. Isto quer dizer alguma coisa. Significa que hoje é para a palhaçada, Adoro. Tenho aqui também uma edição especial do Mandalorian, que veio aqui com esta situação. E estas latinhas da G-Shock eu também adoro. E como podes ver, é tipo um misto destes dois. É uma marca super sólida que uma vez que tu entras, tu vais querer mais, e que para primeiro relógio também é uma escolha, inacreditável. Qualquer um deles, é muito difícil escolher um G-Shock mau. E aqui falta-me realmente um na coleção que eu ainda estou à espera dele, que é a colaboração da G-Shock com o Pokémon. Aquilo está uma coisa completamente absurda, eu mal posso esperar para ele chegar. Agora, quero-te mostrar o primeiro relógio, assim, que foi uma compra mais avultada que eu fiz, que é este IWC Pilot. Para mim, um relógio, com uma classe brutal. Estamos a falar de um relógio cheio de história, mecânico, automático e com complicações que, para o preço que ele custa, eu acho espetacular. Tem o dia do mês, tem o dia da semana e além disso é cronógrafo. É um relógio assim mais para o pesadão, que tu dás por ele também é grandinho e que para mim ficou ligado a um evento muito importante, que foi a primeira vez que eu e a minha namorada, a Bia, fomos fazer uma viagem a sério, e então comprei este relógio na Grécia. E eu também acabo por ir muito por aqui, comprar relógios e ligá-los a qualquer coisa que aconteceu, porque para mim não é só um relógio, é uma história que se conta, e que um dia, uma vez que estes relógios passem para o meu filho, eu quero que ele saiba todas as histórias, todos os relógios. E é como se costuma dizer, se o outro foi o primeiro, este foi o primeiro à série, e o primeiro nunca se esquece. Falando de histórias, tenho também aqui um Tag Heuer Aqua Racer, e que tem uma história que eu nunca me vou esquecer. Um relógio muito bonito, assim com mostrador preto. E este relógio na altura foi o meu segundo mecânico, ele veio depois do Seiko, antes do IWC, e que na verdade celebrou um contexto profissional muito importante. Ele foi oferecido, portanto eu não me sinto à vontade, porque a história não é só minha de estar aqui a contá-la, mas é um relógio que vai ficar comigo para sempre. E a própria Tag Heuer, acho que é uma marca que, para quem tem uma coleção de relógios, não fica mal ter um tag na coleção. Ui, este aqui, pronto. Agora é que o caldo vai entornar, vou ser polémico, peço desculpa se vou ofender a alguém, mas aqui está o meu único swatch da coleção. Estamos a falar de um relógio que comprei, é um exclusivo de venda em Nova York. Eu olhei para ele, adorei o relógio, foi a primeira vez que eu e a Bia fomos a Nova York. É um relógio de quartzo, nem sequer foi muito caro, mas adorei, acho um relógio lindíssimo. Mas é o único swatch que eu tenho, e atenção, não é o único relógio do grupo Swatch que eu tenho, mas é o único swatch que eu tenho. E eles chateiam-me um bocadinho. É que quando falamos de swatch, falamos de relógios que são acessíveis. A Swatch é a Swatch e não é a Omega por uma razão.
Estamos a falar de relógios que podem estar no pulso de qualquer pessoa. Ou melhor, podiam, porque entretanto a Swatch lembrou-se, não, mas tipo, aquelas táticas de não, este relógio é exclusivo e tu não lhe podes nem sequer tocar ou experimentá-lo para funcionar na alta relojoaria, porque não a gente também tipo usar? E tens o caso mais recente do Mission to the Moon, que eles podiam ter feito literalmente os relógios que quiseram, mas não, só 1969 unidades, mais uma vez digo, de um Swatch, e não é uma colaboração especial, é um Swatch. E claro que o valor do resell já está absurdo. A mesma coisa da colaboração entre a Swatch e a Royal Oak. Uma sensação que isto a mim já me bateu há uns tempos. Na altura do Moon Swatch, em que eles lançaram toda uma coleção. Giríssimo, sim senhor. Eu fui lá, experimentei eu não gostei muito de como é que aquilo estava no meu pulso e então acabei por não comprar nenhum Moon Swatch, apesar de eu olhar e ver, isto é um relógio importante, é um relógio que também vai marcar a história da relojoaria, até que, olha, no dia em que eu fui comprar isto, mas foi tipo à tarde, eu comprei isto de manhã, depois de repente a gente passa por outro relógio da Swatch em Nova York e tem lá um Moon Swatch edição especial que eu já não me lembro do que é que era. Eu tipo, ok, eu já tinha experimentado o Moon Swatch há muitos meses, aquilo era uma edição nova e eu tipo, bacana, parece-me gira, vou ver se eles têm a experimentar. Pedi se eles tinham lá na loja, eles disseram que sim, e então eu pedi com qualquer relógio que se compra para experimentar. Tipo, eu tenho aqui dentro relógios de mais de 10 mil euros e eu experimentei cada um deles antes de os comprar naturalmente. Ao que ela me responde, não, esse relógio tu não podes experimentar, esse não é experimentável. E eu tipo, mas isto é assim aqui nesta loja, em todas as lojas? Não, isto é indicações da Swatch. Este relógio, se quiseres, compras, não quiseres, não compras. E eu disse, ok, muito bem, então eu não compro, boa tarde. E caiu muito a mal. Acho que a direção que a Swatch está a ter não é a melhor e deixa-me com um gostinho amargo na boca. Tu olhas para aquilo que a Casio faz e olhas para aquilo que a Swatch faz e claramente uma delas está a ter um posicionamento e um comportamento com os seus clientes muito melhor que a outra. Bom, continuando, o próximo relógio que eu te quero mostrar é o Tudor Black Bay 58, que para mim, até ao dia de hoje, é o relógio pessoalmente acho que melhor me fica no pulso. Estamos a falar de um tamanho e de proporções absolutamente perfeitas. Para quem não sabe, a Tudor é uma submarca da Rolex e estamos a falar de uma empresa que é privada, que é altamente fechada, mas teoriza-se que os relógios sejam feitos no mesmo sítio, sejam desenhados pelo mesmo grupo de pessoas, só que a Rolex tem aquela herança que é uma coisa mais séria e com a Tudor eles conseguem brincar mais um bocadinho. Além de, claro, um Tudor normalmente é bem mais barato que um Rolex e consegues arranjar de uma forma mais fácil do que consegues arranjar um Rolex. Este Black Bay 58 automático 39mm é lindíssimo. Estamos a falar de um mostrador preto, depois tem aqui uns toques de bronze, um toquezinho vermelho ali só na parte que serve para apontar, a rodinha que roda, que era aquela coisa que eu quando comecei a coleção adorava e ainda hoje não me passou. Aliás, eu sou viciado em estar tipo no almoço e estar a fazer isto, o que não é a melhor coisa para a saúde do relógio, eu sei. Mas eu gosto. E digo-te mesmo uma coisa, em termos de elegância, para mim não há nenhum relógio mais elegante do que este na minha coleção. Antes de continuarmos, e se quiseres investir numa coisa digital em vez de física, então tens de conhecer a Coinbase, patrocinadora de vídeo de hoje. Estamos a falar de uma app online onde podes comprar, vender, transferir e guardar criptomoedas, tudo num só sítio. Se for a tua primeira vez na Coinbase, tens um modo básico que dá para fazer tudo aquilo que precisas de uma forma muito simples, mas se fores um utilizador mais avançado, também tens um modo avançado que te abre todo o outro mundo. Se achares que faz sentido, podes também subscrever ao Coinbase One para teres transações sem comissões, suporte prioritário e muitas outras recompensas. E atenção, que se nunca experimentaste a Coinbase, tu podes ganhar 30 euros criando conta através do link que eu tenho na descrição. Podes também lá consultar todos os termos e condições. Vamos voltar para o vídeo. Posto isto, vamos a um relógio que a mim me diz muito. É um relógio que é uma edição especial, limitada, mas que não é um relógio com mais procura no mundo. Atenção que é um relógio que se fores procurar o Chrono 24 para adicionares à tua coleção, boa sorte. Estamos a falar de um Tissot Le Locle, que é uma edição especial a honrar o Castelo de São Jorge em Lisboa. E eu, como português e como lisboeta, como deves imaginar, é um relógio que me diz muito. Claro que é um relógio muito mais clássico, para uma ocasião mais especial, mas que é importante ter na coleção. E tipo, se é um relógio que é para usar poucas vezes, então tem que ser um relógio realmente com um significado especial e este Tissot é tudo isto. Mais uma vez, um relógio automático, estamos aqui a falar de uma bracelete em pele, mas o fecho do relógio é muito bom,
Pá, e aqui a parte de trás do relógio, com o Castelo de São Jorge, pá, para mim é uma coisa lindíssima. Estamos a falar de 870 unidades produzidas e este aqui é o 490. Mais uma vez eu dou muito respeito à Tissot porque não é o primeiro, nem é o segundo relógio que eles fazem em parceria com questões portuguesas que são relevantes. Havia, por exemplo, a Amália e eles fizeram também um relógio a celebrar a Amália, quando a Amália fez, eu acho que foi 100 anos, 120, não, 100 anos do nascimento, ora aí está. Uma pessoa também não pode saber tudo, mas bem, estamos a falar de um relógio que quando comparas com alguns aqui da coleção que ainda te vou mostrar, não é, está muito longe de ser dos mais caros, mas é um relógio que para mim como colecionador, pá, tem um valor muito, muito grande. Ora, o próximo relógio que eu te quero mostrar, muita gente já sabe que eu tenho e é daqueles relógios tipo mais óbvios de, claro que aquele gajo queria ter isso na coleção. Estamos a falar do Rolex Submariner Date, mas este relógio para mim tem uma história muito especial, que é, no fundo, acabou por ser este relógio que me fez gostar de relógios. E não pelo relógio em si, não porque tenha um movimento que é extraordinário relativamente aos outros, não, eu tenho aqui relógios com um movimento mais especial do que este Rolex, mas sim porque este relógio foi como eu fui introduzido ao mundo dos relógios, porque sempre foi o relógio de sonho do meu pai. Eu lembro de ser pequeno e de me falar deste relógio e de mostrar como é que era feito e tudo, e de alguma forma eu sinto que a semente dos relógios foi lá plantada com este menino. E depois, claro, não é por ser óbvio que deixa de ser bom. A Rolex é provavelmente a marca mais importante da alta joalharia de todos os tempos, é a razão pela qual muita gente entra no mundo dos relógios, depois, se gostar, logo vai por outros caminhos ou não, mas apesar de eu concordar que a questão que foi a Rolex começou de tipo marketing e escassez falsa, que é para aumentar a procura e o preço do produto e tudo, não serem as melhores coisas para alguém que gosta de relógios, ainda assim um Rolex é um Rolex e é reconhecido em qualquer parte do mundo como uma das marcas de relógios mais importantes de sempre. Pá, e depois eles têm aqui coisas realmente muito boas, tipo o clique da roda é qualquer coisa, pá, adoro aqui a bracelete que tu consegues fazer assim e tipo fazer um micro ajuste, tipo imagina, fizeste retenção de líquidos, o teu pulso ficou um bocadinho mais inchado, podes abrir um bocadinho o relógio, agora o teu pulso voltou ao normal, fechas outra vez sem teres que estar a tirar e a pôr eles e ir ao relojoeiro. É um relógio muito bem pensado, muito duradouro, este então já levou mais porrada do que o que eu gostaria e claro, ao mesmo tempo por ser a Rolex, na minha coleção toda foi o relógio que mais valorizou. Porque já sei que muita malta vai perguntar, Bernardo, mas como é que arranjaste o Rolex e não sei o quê? Meu, foi normal. Fui à Torres, disse que gostava de comprar um Rolex Submariner Date e depois, eventualmente, comprei um Rolex Submariner Date, eles acertaram-me sempre muito bem, foi uma boa experiência. Ora, o próximo relógio, de todos aqui, mesmo para a malta que gosta muito de relógios, provavelmente é o mais desconhecido. Estamos a falar de um relógio japonês da marca Zero. É engraçado que sempre que eu uso este relógio, alguém me pergunta, Bernardo, tens um Richard Mille? E tipo, de repente esquecem-se que eu tipo, vivo em Portugal e não faço casinos ilegais. Mas ao mesmo tempo eu realmente percebo as semelhanças. Estamos a falar de um relógio com um movimento que tem aqui um turbilhão dentro, mas este relógio tem um movimento off the shelf, ou seja, não foi a Zero que o desenhou, chegaram lá, compraram e depois meteram-lhe esta carcaça. Agora, acho que é um relógio, pá, que em termos de design está muito, muito, muito bem conseguido. Depois, a questão de ser uma marca local do Japão, bem pouco conhecida e que não é fácil, ou pelo menos na altura não era quando eu comprei, adquiri-lo fora do Japão, pá, torna se calhar a peça mais especial e mais diferenciada que eu tenho na coleção e gosto muito, muito dele, dá uma vibe completamente diferente dos outros relógios, porque é assim, tu adoras relógios, mas depois começas a comprar um relógio de desporto, 2, 3 e ok, são diferentes para ti, dizem coisas diferentes, mas a verdade é que são bastante semelhantes. Isto aqui é uma lefada de ar fresco. Pá, e este é uma história engraçada que eu acho que posso contar. Eu comprei quando fomos fazer a viagem ao Japão, para fazermos o Rui gastou o meu dinheiro no Japão, e estávamos lá no centro comercial, eu já vinha fisgado para comprar o relógio, portanto vi onde é que havia uma loja ou um representante deles, fui lá, mostraram-me o relógio e tipo, é pá, espetacular, é mesmo isso. Chegou a altura de fazer o pagamento, saco do cartão, coisa e tal, poc, pi! Eu, opa, deixa lá experimentar outra vez, poc, pi! E eu, ai, o senhor japonês já começou a olhar para mim com um ar assim meio desconfiado, meio o que é que este gajo está aqui a fazer, porque resultado, como era um valor elevado, cá em Portugal bloquearam uma transação e bloquearam uma conta até eu depois ligar para eles e dizer que está tudo bem, que eu é que queria fazer a transação.
e portanto quase não trouxe este relógio, mas depois o Carlos Ferreira disse assim, não, deixa estar, eu pago e depois tu dás-me o dinheiro. E portanto na verdade é graças a ele que este relógio está aqui hoje e que o senhor lá do centro comercial não ficou a achar coisas piores de mim. Ora a seguir, temos aqui um relógio que eu acho que qualquer amante de relojoaria conhece. Estamos a falar nos relógios mais importantes de sempre. O primeiro relógio a ir à Lua, o Moonwatch. E quando eu olho para este relógio, eu esqueço-me tudo de mau que eu penso da Swatch, porque isto aqui é uma obra de arte, é um dos relógios mais lindos de sempre, na minha opinião, e também um relógio muito diferente. Tipo, a história de várias marcas submeterem candidaturas e a NASA ter aprovado este relógio para ir à Lua é incrível, mas o próprio relógio em si, atenção que tens uma versão, por exemplo, que aqui já é safira e a parte de trás vê-se e é automático. Este aqui não, este aqui é uma continuação do original, com o vidro de Exalite que se risca bué facilmente, é manual, tens mesmo que dar à corda se quiseres que o relógio funcione, mas meu, isso dá-lhe uma beleza. Tu quando olhas para o relógio assim de lado e vês tipo um mostrador a distorcer-se, isto é lindíssimo. Pá, e depois é um relógio que fica muito bem no pulso, é um bocadinho mais pesado que o normal também, por ser cronógrafo, é normal, mas é um relógio que tipo, se tiver assim só a olhar de relance e se tiver este e este no pulso, até podes confundir, apesar deste ser do mesmo estilo. Epá, tu não confundes, o Moonwatch é inconfundível. Ora bem, e já só faltam mais dois, vamos voltar ao Japão. Esta, em termos de engenharia, é de longe a minha peça preferida. Estamos a falar de um grande Seiko, que é tipo a marca de topo da Seiko, e é o chamado grande Seiko Snowflake, isto porque o mostrador tem, parece que são bocadinhos de neve a cair. Este relógio é lindíssimo, meu, a todas as vertentes. Para já, é um relógio que é claramente feito do Japão. Tu não vais olhar para isto e dizer, ah não, esse relógio é suíço. Não, não, não. Isto aqui tem identidade japonesa, uma identidade agressiva, mas com classe. Depois tens aqui um relógio que é feito de titânio, ou seja, quando tu pegas neste relógio e pegas em qualquer outro, este aqui é muito mais leve. Sobretudo, a bracelete pesa literalmente nada. É o relógio que eu tenho no pulso e que mais vezes estou tipo, mas eu estou a usar um relógio... estou a usar um relógio. Porque é tão levezinho e tão confortável que tu esqueces de que o estás a usar. E se calhar todos os relógios assim desta gama, este aqui é o que eu mais uso. E olhando para trás, seria o primeiro que eu teria comprado. Porque claro, depois aqui já é subjetivo, mas para mim é mesmo lindíssimo. E aquela máxima que eu te falei, que para mim os relógios são arte e que me lembram no mundo bué digital, que o ser humano também é capaz de fazer coisinhas minuciosas, altamente belas. Este relógio para mim mostra isso tudo, sobretudo numa coisa que é uma patente da grande Seiko, que é um mecanismo Spring Drive. De uma forma muito rápida, dentro do relógio tu tens mini engrenagens que fazem toque, 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 e por isso tu vês os ponteiros do segundo assim, toque, 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 toque. E o que a grande Seiko se propôs a fazer foi, e se nós metêssemos o ponteiro dos segundos a ser, em vez de toque, 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 se fosse tipo uma coisa bué smooth. E então o que é que eles se lembraram? De meter uma mola que à medida que vais mexendo o teu braço vai carregando e que depois, em vez de libertar a energia tipo em tal, não, liberta a energia de uma forma constante. Lá está, uma coisa altamente genial que para te lembrares disto, tens que queimar a pestana de uma maneira que eu nem imagino, mas que depois consegues ter tudo isso aqui em forma de uma coisa que podes usar no pulso, que tu compras e que se tratares bem dele, pelo menos não perde valor. Posto isto, chegámos ao último relógio que também foi a última adição à minha coleção. Estamos a falar do IWC Ingenieur e que para mim, em termos de design puro, é o relógio mais bonito que eu tenho, ponto. Se acho que o Tudor é o que melhor fica em mim, este aqui eu acho que é lindíssimo e honestamente acho um relógio muito, muito subvalorizado. Por exemplo, como eu já te disse, o Submariner para mim tem uma história muito especial e quando comprei também este ainda não tinha saído. Mas se eu hoje tivesse que escolher entre comprar um deles, claramente eu comprava o Engineer. Para mim é um relógio mais bem construído, mais bonito, com um movimento melhor, só não tem tanta mídia. Por exemplo, eu acho que toda a gente conhece o Patek Philippe Nautilus e o AP Royal Oak, que são tipo relógios de sonho para qualquer pessoa, incluindo para mim. Eu acho relógios lindíssimos. O que se calhar não sabes é que quem desenhou esses dois relógios desenhou um terceiro relógio. Não este, mas a versão antiga deste. Procurem pelo Sr. Geraldo Jantat e vão perceber tudo o que é a história deste menino que não recebe a mídia, mas tem tudo aqui dentro. Ele passou a ser um bocadinho mais conhecido já tipo ano e tal, 2 anos depois de ser lançado.
Eu, se não estou em erro, porque o Brad Pitt usou um, acho que foi o Brad Pitt, mas não tenho a certeza. Mas para mim este relógio tem uma coisa muito importante, que é este mostrador verde. Como tu sabes ou não, eu sou do Sporting, não tinha nenhum relógio com mostrador verde, e então para mim combina uma coisa que é pessoal com, é a marca do primeiro relógio mais à série que eu comprei, com história da relojoaria, ter um relógio imaginado pelo gênio de design de relógios. Mas agora o que eu gostava de saber é, na tua opinião, qual é que é o teu relógio preferido desta coleção, ou que não está nesta coleção, mas tu achas que deveria estar? Escreve aí que eu vou ler tudo.